A difícil situação do Inatel. O ano de 68 foi um ano de estudos e de iniciativas sociais para integrar a turma. Mas no final do ano, a gente já se perguntava sobre o reconhecimento do curso de Engenharia de Operação, que não havia sido oficializado pelo Ministério da Educação. Voltamos das férias de fim de ano e logo no início de 1969 começamos a questionar sobre as atitudes de alguns professores demonstrando certa apatia. Mal sabíamos que muitos deles trabalhavam com atraso de vários meses do salário, ou mesmo sem salário. Nessa época, o apoio administrativo do Inatel, havia algumas pessoas da cidade, e me lembro bem do Joaquim de Inácio de Andrade Moreira, foi o Quina, e do Paulo Julidório. Lembro das meninas aí, que era a Amanda Chuva, a Marilena Brusamolim, a Teresília, a Cida Hermine, a Lenita. Acho que foi através deles que viemos a saber que a instituição estava passando por uma grave crise financeira. Essa constatação potencializou nossa preocupação com o reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação. Naquele tempo, o curso não existia, cara. Nessa época, então, fizemos um movimento de colaboração com o Inatel para superar as dificuldades financeiras e apoio para agilizar o reconhecimento. Lembro-me que, alguns meses depois, cheguei até a perguntar para o professor Fred Marques se a solução poderia ser a federalização do Inatel. Ele foi radicalmente contra, ainda bem. Ele era o reitor do Inatel e o principal articulador de sua estruturação. Ele apoiou imediatamente o nosso movimento dos alunos, né, dos colegas, e várias vezes ele colaborou conosco como se fosse um de nós. Fizemos muita coisa interessante na época. O movimento dos estudantes em 69. Grande parte de nossa turma aderiu à iniciativa e iniciamos uma intensa peregrinação pelo Rio de Janeiro e Brasília. No Rio ficava o Ministério da Educação, na Avenida Graça Aranha, e o CONTEL, Conselho Nacional de Telecomunicações, cujo diretor era um militar de Itajubá que morava no Rio. O CONTEL era muito importante na área de telecomunicações, porque ele fazia toda a regulamentação. Em Brasília, fomos algumas vezes ao Ministério das Comunicações e ao Palácio do Planalto. Naquela época, dos movimentos estudantis de esquerda, o nosso movimento ia na direção contrária. Queríamos resolver nosso problema específico colaborando com a direção da escola. Lembro bem de nosso encontro com Magalhães Pinto, no Rio de Janeiro. Na época era o ministro das Relações Exteriores. A audiência foi agendada pela irmã de minha mãe, a Nazaré Costa Moreira, cunhada de Sinhá Moreira. Conseguimos rapidamente marcar uma audiência com o ministro no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Eu, Cleber Bassante e Regina Estela Duarte fizemos parte da comissão que esteve com Magalhães Pinto para solicitar ajuda para agendar uma audiência com o presidente da República em Brasília. E nessa época, a gente estava no Rio, aproveitou a viagem para fazer vários outros contatos, para colaborar com a divulgação da escola. E através do Mário Augusto, nosso colega, conseguimos uma tiragem de 1.000 unidades de folhetos para fazermos a publicidade do Inatel. Nós participamos das fotos, nós participamos da confecção do folheto, né? O Rócio tirou as fotografias. E fizemos o primeiro folheto de divulgação do Inatel. Eu tenho um deles até hoje comigo. Bom, em 68 e 69, distribuímos esses folhetos sobre o Inatel pessoalmente em vários cursos preparatórios para vestibular de engenharia no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Nós mesmos pregávamos os folhetos nos quadros de aviso, depois de autorizado pela administração do cursinho, né? O Inatel precisava de mais alunos para dar conta de suas despesas fixas.
e nossa turma trabalhou muito para levar novos alunos para o Inatel em 69. Me lembro muito bem disso. Uma viagem ao Rio, em que durou uns 2 ou 3 dias, a gente viajava de ônibus das 22 horas até as 5 da manhã, da madrugada do outro dia, trazendo um pacote pesado de folhetos. Ainda nada nos cansava para divulgar a Inatel, né, nacionalmente. E para conseguir mais alunos, a gente fazia das tripas coração para a gente contribuir para que o Inatel aumentasse seu faturamento. Ao retornar para Santa Rita, nesse dia que a gente trouxe 1000 folhetos lá do Rio, eu me lembro que havia poucas aulas e os nossos colegas não estavam na escola, estavam empenhados em gincanas e quermesses para arrecadar fundos para custear nossas iniciativas. A situação estava muito complicada, não havia aula direito, foram uns meses complicados. Bom, isso melhorou um pouco e ao longo do ano eu fui a Brasília com o professor Fred Mark umas 3 vezes. Em uma dessas viagens, nós encontramos em uma mesa do restaurante do Hotel Nacional com o ministro Bilac Pinto, ele era ministro do STF naquela época, e com a sua esposa, Dona Carminha, e irmã de Sinhá Moreira. Nosso objetivo no encontro com o deputado Bilac Pinto, o ministro do STF, foi colocá-lo ao par do nosso movimento e solicitar seu apoio. Eu ficava impressionado com a facilidade do professor Fred Mark em circular pelos ministérios, entrar na sala, falar com a secretária do ministro, saiu para outra sala, para outro prédio. O motorista do ministro das Comunicações era amigo do Fred Mark. Em uma rápida conversa com ele, o professor ficava sabendo das novidades, o que estava acontecendo, o que o ministro ia fazer a semana que vem, o que ele fez a semana passada. Eu achava interessantíssimo isso, porque trazia a gente dentro do processo de decisão do Brasil, né, nacional. Em Brasília havia muitas ruas de terra, muita poeira, né, muita construção naquela época. Eu achava que nunca ia terminar, era uma grande fazenda. Muito legal. A audiência com o presidente da República. Fomos falar com o presidente da República para pedir verbas e agilizar o reconhecimento do curso de engenharia do Inatel. Senão a gente queria receber o canudo, senão a gente não poderia trabalhar. Saímos de Santa Rita num dia anterior da audiência, às 16 horas da tarde. Me lembro quando uma Kombi passou na frente da minha casa, ela já estava cheia. Me lembro muito bem de alguns colegas e do Paulo Julidori, que era um tipo de gerente administrativo do Inatel, e revezou com o motorista da Kombi até a Brasília. Por volta da meia-noite, eu acordei e vi que já tinha passado por Belo Horizonte. Nós estávamos passando por Belo Horizonte. Às 2 horas da madrugada, eu fui acordado novamente por um bate-boca vindo do banco da frente, e entre o Paulo Julidori e o motorista, porque ao invés de ir para o oeste, estavam indo para o leste, no sentido para Vitória. 2 horas de perda de tempo na viagem, de caminho errado. Rapidamente eles deram meia volta na direção de Belo Horizonte e pegamos o caminho para Brasília no meio da madrugada. No fim da madrugada, acho que era para as 4 horas. Saímos de Belo Horizonte para ir para Brasília. Né? A audiência era às 18 horas daquele dia. E chegamos em Brasília às 11. E assim que chegamos em Brasília, nós chegamos exatamente no horário do avião que vinha trazendo o professor Fred Mark, um avião de carreira de São Paulo para Brasília, e pegamos ele lá no aeroporto. Não demorou quase nada. Ele ocupou o único lugar vago da Kombi.
A Kombi tinha 9 pessoas, né? Já tinham 8, e o Fred Mark chegou, era o nono. E fomos para o hotel. Lembro que as janelas dos quartos eram altas, o quarto era meio subterrâneo e as janelas davam para o nível da calçada. Vários meses depois, quando eu morei em Brasília por um ano, eu identifiquei o tipo de prédio, mas não soube identificar o hotel, porque havia muitos hotéis com aquele tipo de prédio. Almoçamos e descansamos de uma viagem de Kombi de 20 horas, né? E fomos para o Palácio do Planalto, logo depois, umas 2, 3 horas de descanso, nós fomos para o Palácio do Planalto. Uma hora depois de nossa chegada, o ministro das Casas Civil, acho que Vasco Leitão de Abreu, que estava nos atendendo, entrou novamente na sala e disse que o presidente estava na sala do lado, mas devido a um problema de última hora não poderia nos atender. Tivemos que, com o ministro, né, o Vasco Leitão de Abreu, uma conversa que queríamos ter com o presidente. E deixamos a carta que a gente tinha levado do Inatel, oficializando nosso pedido sobre apoio, né, para que o nosso curso fosse finalmente acreditado, né, fosse regularizado. E saímos do Palácio do Planalto com certeza de que o presidente seria colocado ao par da nossa solicitação. Não é preciso dizer que essa viagem foi uma farra, né? Depois, apesar de muito cansativa, 8 colegas, né? Paulo Geridório, mais o motorista, 6 colegas. Me lembro bem do Jacu, naquele papo. E a maior lembrança que eu lembro dessa época foi a dedicação e a simplicidade do professor Fred Mark, um lutador assim, aguerrido para a formação do Inatel.